Meus amigos, sejam bem-vindos uma vez mais e nós vamos dar sequência então, à nossa breve leitura, com alguns comentários, se for o caso, deste livro, Reuniões Mediúnicas, acho que melhorou agora, Reuniões Mediúnicas, de autoria da senhora Terezinha Oliveira. Mas enfim, já falamos, bastante aí sobre o livro, etc. Enfim, nos primeiros vídeos aqui da nossa pequena série, São 37 capítulos aqui no livro e nós vamos então, no caso, produzir um vídeo, para cada um desses 37 capítulos, mas como já enfatizamos, nada substitui o estudo do próprio livro, que recomendamos, e também a que se assista às 37 aulas, enfim, produzidas, enfim, que foram ministradas pela própria autora, a senhora Terezinha Oliveira, baseadas justamente essas aulas no conteúdo dos 37 capítulos, tá bom? Mas vamos lá então. Esse capítulo, que é o de número 6, diz respeito ou trata especificamente dos médiums, seleção dos médiums para a reunião mediúnica. Sim, lembrar que, enfim, tal como nos informa Kardec em suas obras, quer dizer, digamos, lato sensu, todos nós somos médiums, no sentido de que, enfim, todos somos espíritos encarnados, mas desencarnados já estivemos, desencarnados estaremos, após a morte, por assim dizer, parcialmente, não desencarnados, mas parcialmente libertos, estamos durante o sono, enfim, virtudes, digamos assim, habilidades, qualidades, mediúnicas, todos nós possuímos. Só que a maior parte de nós em grau muito reduzido. Enfim, quando nós falamos médiums, então nós estamos falando em estrito senso, os chamados médiums ostensivos, médiums psicógrafos, enfim, de efeitos físicos, quais sejam, enfim, mas enfim, pessoas que possuam efetivamente uma mediunidade ostensiva. Então, quando se falar em médiums, pensemos nessas pessoas que possuem mediunidade realmente, efetivamente ostensiva, tá certo? Mas vamos lá então. Quais os médiums que devem participar de uma reunião? Bom, aqueles que apresentam as faculdades apropriadas para os objetivos visados pela reunião mediúnica. Assim, por exemplo, se as reuniões visarem ao diálogo com os espíritos, escolheremos basicamente os médiuns de psicofonia. Para receber mensagens escritas, precisaremos de psicógrafos. Para reuniões de curas espirituais, serão indispensáveis médiums de efeitos físicos, Enfim, quais médiums efetivamente, e são todos aqui, é claro, médiums ostensivos, mas quais médiums serão selecionados dependerá justamente do propósito, da reunião. Isso fica, digamos, uma coisa óbvia, mas nunca é demais relembrar, ou frisar. Mas enfim. Bom, condições do médium para o trabalho mediúnico. Que condições ele deve apresentar? Para atuar regularmente no trabalho mediúnico espírita, é preciso que o médium já tenha certa experiência, conhecimento doutrinário e boa moral. Então voltamos àquela virtude, digamos, que é indispensável para todos os médiums, dirigentes das reuniões mediúnicas, enfim, todos aqueles que no fundo se dedicam de alguma forma ao espiritismo. Conhecimento doutrinário, no caso do dirigente da reunião mediúnica, ou no caso aqui do tema do capítulo 6 dos médiums, digamos, uma moral sólida, consistente, é fundamental. Então, boa moral, a expressão especificamente aqui utilizada, é fundamental. E não falamos, digamos, evidentemente, de fingimentos, de tentar enfim, sinalizar virtudes que muitas vezes a pessoa não possui, algum tipo de busca por uma santidade, qualquer coisa do gênero, não é isso. Mas que o indivíduo tenha no seu dia a dia, e não apenas ali na véspera da reunião mediúnica, da qual ele participará, mas que ele tenha no seu dia a dia, efetivamente, uma boa conduta moral, para que
os bons espíritos possam dele se aproximar, para que os espíritos não elevados, quando se comunicarem por seu intermédio, que reconheçam nele essa supremacia moral, o que por certo faz toda a diferença, né? Bom, como verificar se o candidato possui essas qualidades, né? Pela vidência e examinando a cor da sua aura, é uma pergunta, né? Bom, esse método pode ser um dos elementos para a nossa análise, se unido a outros meios de verificação e se forem feitos vários exames em condições diferentes, né? Mas sozinho não é suficiente, né? Supondo que você tenha aí um médium vidente, né? Ele vai examinar um outro médium, né? Examinar a cor da aura, dizer, não, a cor da aura dessa pessoa é muito boa, então ela tem virtudes ou sei lá o quê. Até porque, conforme nós sabemos, né? A cor da aura, na verdade, ela se altera, né? Em função do próprio estado de humor do momento da pessoa, enfim, né? É algo que flutua, né? De acordo muitas vezes com sentimentos, sensações de momento, quer dizer, por si apenas não é um bom indicativo, né? Bom, e se perguntarmos aos espíritos então, né? Se para essa consulta contarmos com um médium seguro e espírito em cujo critério confiemos, poderemos perguntar. Porém, geralmente os bons espíritos preferem deixar que exercitemos a nossa própria capacidade de observação e análise, né? Então, por certo que, digamos, espíritos não elevados, né, não seriam criaturas adequadas a indicar se um médium é ou não apropriado para realizar determinado trabalho. Os espíritos elevados, por sua vez, preferem deixar a cargo de nós outros, né, como de resto outras tantas tarefas, preferem deixar ao nosso próprio encargo essa escolha, essa realização, né? Bom, experimentar, portanto, né, ainda é o melhor meio de avaliar as condições de um médium para o trabalho, né? E aí cita-se, então, aqui uma recomendação de Kardec no livro dos médiuns, né? Enfim, a conclusão, uma recomendação que o Kardec faz na segunda parte do capítulo 27, item 200 do livro dos médiuns, né? Bom, então antes de colocar um médium em efetivo trabalho na casa espírita, devemos observá-lo em reuniões prévias, né? Enfim, a prática, né? A testar, por assim dizer, o indivíduo na prática, termina sendo, no fim das contas, o melhor critério de escolha e seleção, né? Bom, o que deve ser observado no médium, né? Cada um dos itens aqui tem um comentário, mas enfim, resumindo. Que espécies de mediunidade tem e em qual mais se destaca, né? Isso é fundamental, dentro daquele critério de escolher os médiums apropriados para o propósito da reunião. Como e para que usa a mediunidade, né? Se ele usa a mediunidade com equilíbrio, com propósitos elevados para socorrer e esclarecer, né? E sem interesse, né? É sempre um critério muito importante, Kardec já apontava isso, muito embora por questões culturais, né? Em países como Estados Unidos e Inglaterra, por exemplo. Essa questão de você ter um médium atuando mediante pagamento não é visto por eles como algo incorreto, como algo condenável, enfim, moralmente falando. Mas o fato do médium não cobrar pelos seus serviços, né? Enfim, na maioria dos países, na maioria das culturas, é um bom critério, é um bom indicativo, né? Se esse médium, no fim das contas, é confiável ou não. Até porque a busca, né, por um pagamento leva muitas vezes o indivíduo na ausência, né? Enfim, de um fenômeno, enfim, falseá-lo de alguma forma, né? Na ausência de uma comunicação genuína por parte dos espíritos, forjar alguma e por aí vai. Então, o desinteresse, que começa, enfim, pelo desinteresse econômico, financeiro, é, por certo, um critério importante. Bom, se sabe ser passivo, né? Ou seja, não interferir muito conscientemente ou subconscientemente no conteúdo da manifestação. Conforme nós sabemos, né? Numa psicografia, por exemplo, quer dizer, o conteúdo anímico estará sempre e inevitavelmente presente nas comunicações mediúnicas. Ponto. Né? Porém, o ideal é que essa eventual interferência seja a mínima possível. Em essência, é o que se está a dizer aqui. Bom, com relação ao médio também, para, né, escolhê-lo eventualmente, né, como se comporta particularmente e em público, né, é fundamental, como eu disse, não adianta ter aquela, né, uma boa conduta, uma moral fingida, né, coisa do gênero. E estamos falando aqui de conduta moral, né? Não é porque o indivíduo eventualmente
num certo dia, como qualquer pessoa, perdeu um pouco, né, o controle, usou uma palavra mais ríspida, etc., que ele não tem uma moral que se possa chamar de elevada. Né? Se está a falar aqui de seres humanos e que desejamos que tenham boa moral, né? Não que sejam santos. Santidade não existe. Né? Bom, se já evita a vaidade e o personalismo, né? Isso é fundamental, né? No caso do médium, né? Até para que ele não queira ser uma espécie de primeira estrela da companhia, né? Enfim, na casa mediúnica, na casa espírita, perdão, onde atua e coisa do gênero, né? Se ele cultiva ou estimula algum tipo de culto à sua personalidade, né? Isso, por certo, é um indicativo muito ruim, né? Muito ruim. Bom, e também se ele se comporta bem doutrinariamente, né? Atendendo às diretrizes do Espiritismo e às normas da casa espírita onde trabalha. Bom, sua colocação do médium, né, à mesa mediúnica. Onde é que ele deve ficar, né, na mesa mediúnica? A mesa não é obrigatória nem indispensável para o intercâmbio mediúnico. É preciso que isso seja frisado, aqui o foi. Né? Com ou sem ela, os espíritos se manifestam por meio dos médiums. Né? Seria realmente um tanto bizarro achar-se que espíritos, né, só poderiam se manifestar se o médium estiver ali em torno de uma mesa. Isso não faz sentido. Né? Bom, a mesa, porém, oferece maior apoio e conforto físico aos participantes, né, que se sentam ao seu redor. Também favorece o trabalho de organização da reunião e de atendimento aos médiums pela equipe dirigente. E é útil em algumas modalidades de labor mediúnico, como a psicografia. Então a mesa serve para aglutinar ali os médiums, ajuda a impor um certo ordenamento, né, uma certa disciplina na reunião mediúnica. No caso da psicografia, por certo, um apoio, né, é necessário para que se possa escrever e a mesa, por certo, tem essa função. Bom, os lugares à mesa serão ocupados de preferência por médiums. Né? Então, se houver maior número de médiums que lugares, os excedentes se acomodarão fora da mesa. Sendo os médiums em menor número, os lugares ainda disponíveis poderão ser ocupados por outros participantes. Né? Mas não é preciso que todos os lugares sejam preenchidos à mesa. Né? O lugar de cada pessoa à mesa poderá ser previamente designado para maior facilidade na organização e movimentação dos participantes. Né? Mas, porém, e aqui vem a informação, que ninguém se indisponha ou aborreça se outro ocupar o seu lugar ou se o dirigente fizer alguma modificação que julgue necessária. Né? Que também não se crie ali algum tipo de vaidade, né? Achar que quem está sentado nesse ou naquele outro local é mais importante, quem está à cabeceira da mesa é o médium de maior destaque, ou aquele que estivesse sentado mais próximo ao dirigente da reunião é o médium preferido, ou coisa do gênero, quer dizer, qualquer tipo de personalismo, de vaidade nessa direção, já é algo que inclusive contrapõe-se, né, aos próprios princípios e fundamentos da própria doutrina espírita, tá certo? Bom, a distribuição dos médios, sim, como já disse antes, quer dizer, não teria cabimento simplesmente ler o livro aqui, todo, né, quer dizer, enfim, estamos fazendo uma leitura dinâmica, selecionando trechos, né? Isso, nossos vídeos aqui, como dito, a proposta é divulgar a obra, nada melhor do que você mesmo, né? Lê-la, estudá-la e assistir também às 37 aulas ministradas pela autora. Deixaremos o link aqui, conforme dito, né? Na descrição. Mas, enfim, a distribuição dos médiuns na mesa mediúnica não obedece a uma ordem especial, pois o que irá determinar a ligação dos espíritos, com os médiuns será a sintonia mental e a afinidade fluídica que ofereçam e não os lugares que ocupem a mesa. Quer dizer, não teria cabimento achar que o espírito só vai se comunicar com o médium se ele estiver nessa ou naquela outra posição da mesa. Não teria qualquer sentido. Né? Porém, né, frisa-se aqui, é prática desaconselhável colocar os médiuns mais produtivos perto do dirigente e os outros em escala decrescente. Pode estimular o orgulho nos médiuns, nos dar a impressão de lugar de mais honra, etc. Aquilo que já mencionamos, né, previamente. Uma observação aqui, né? Essa prática talvez se justificasse no passado, né, quando o dirigente fazia o atendimento das entidades sem sair do seu assento. Então, ter mais perto de si os médios mais produtivos lhe facilitava o diálogo. Né? Atualmente já não é o caso. Bom, um médium novato, se colocado ao lado de médium mais experiente, poderá aprender com o exemplo dele e se sentir mais seguro e amparado no decorrer da reunião.
Mas, enfim, a própria prática ali diária, digamos assim, no grupo, vai definir melhor certas questões e cada grupo terminará encontrando, né, o seu arranjo, né, digamos assim, o seu formato que mais e melhor favoreça aos bons andamentos do trabalho. Né? Você tem aqui um conjunto de orientações, mas por certo, né, a prática em cada grupo vai, mais do que tudo, né, ajudar a que o próprio grupo perceba qual é o melhor arranjo, né, o arranjo físico ali que melhor permita o bom andamento dos trabalhos. Bom, mas aqui se destaca então, e já estamos no final do capítulo, né, que são práticas sem fundamento e desnecessárias, portanto devem ser dispensadas, evitadas. Né? Se eram praticadas, que se interrompa. Bom, então são práticas sem fundamento e desnecessárias. Intercalar as pessoas conforme o sexo, né? Um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, principalmente não há cabimento para isso, né? Separar esposos, familiares, amigos, né? A não ser que seja para evitar algum tipo de conversa paralela entre eles, né? E também é dispensável colocar a pessoa a ser assistida perto do médium. A ligação espiritual, evidentemente, não depende, né, dessa proximidade física. Né? Mas, de novo, né, o próprio grupo ali, naquela casa em particular, no seu dia a dia, né, e tendo um bom dirigente que irá, por certo, perceber como as coisas estão fluindo ou não estão, o próprio grupo, por certo munido de algumas orientações como essas, né, por certo muito úteis e muito pertinentes, mas o grupo, então o próprio grupo poderá no seu dia a dia, né, avaliar aí, enfim, aquilatar até que ponto esse ou aquele outro arranjo, esse ou aquele outro proceder é produtivo ou não, facilita ou não, dificulta ou não, interfere ou não, né, torna mais fácil ou não o bom andamento dos trabalhos mediúnicos. Né? A prática, aliada à conduta, enfim, aliada à cultura doutrinária, né? E ao bom senso e à perspicácia e ao pulso firme, no bom sentido da expressão, de um bom dirigente, por certo é que vão estabelecer para cada grupo, né? Enfim, os melhores arranjos possíveis com o fito de se conseguir sempre, né? Otimizar, né? Obter o melhor possível do intercâmbio com os espíritos. Tá certo? Muito obrigado então e até o nosso próximo vídeo.